Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Tá chegando as primeiras pessoas aí. Chame os seus amigos. Convide outras pessoas para participarem. Nossa última live de comemoração dos 24 anos. Nossa festa tá terminando, mas temos ainda mais uma hora de festa, de alegria, de bate-papo. Boa noite, boa noite. Esperar mais um pouco, mais uns minutos. Oh, Pastor Tadeu, boa noite, pastor. Esperando alguns minutos. Aí. Legal, legal. Ricardo, boa noite. Gerente do nosso SASF. Mais um minutinho eu começo. Ó o Juan, filho do Vlad. Ô, churrascaria seria bom, hein? Pessoal, faz parte da natureza humana o desejo de participar de algo. Seja de um grupo social, de um projeto, da história de alguém. Eu fico imaginando as pessoas que fizeram parte de fatos históricos. Por exemplo, Neil Armstrong, a primeira pessoa a pisar na Lua. Quanta alegria ele devia estar sentindo naquele momento. Fazer parte da história, fazer parte do impacto, da transformação da vida de muitas pessoas e da história de uma população é realmente fascinante, é realmente extraordinário. E a Fundação Comunidade da Graça, ao longo dos seus 24 anos, tem diversas histórias extraordinárias. E uma delas é do nosso entrevistado de hoje, Vladimir Villaronga, gestor da Fundação, que junto com milhares de outras pessoas, mantenedores, funcionários, voluntários, apoiadores, tem se doado para que milhares de outras pessoas possam ter os seus direitos básicos assistidos. E hoje é um momento duplo de alegria. Além de comemorarmos os 24 anos da Fundação, o nosso entrevistado é o mais novo presidente da Fundação Comunidade da Graça. O bate-papo de hoje é para falar um pouco sobre ele, sobre a sua história na Fundação e quais são os nossos próximos passos. Mas antes disso, dois combinados que vocês já estão acostumados com a gente. Primeiro, fique à vontade, principalmente hoje, para colocar perguntas aí nos comentários sobre dúvidas que você tem sobre a fundação, sobre dúvidas que talvez você tenha com o entrevistado de hoje, alguma informação que você queira, escrever aí nos comentários algum depoimento seu onde você teve a oportunidade de ajudar uma outra pessoa ou a oportunidade de ser ajudado pela fundação. Além disso, para que possamos continuar impactando a vida de milhares de outras pessoas, precisamos do seu apoio. Hoje falaremos um pouco mais de como você apoiar, mas se é para você ter aí fixado, aqui nos comentários eu fixei uma forma de você apoiar. Acessando fcg.org.br/doe, lá você pode ser mantenedor ou apoiar para um programa específico. Beleza, pessoal? Combinado? Acabou essa live, vamos lá apoiar a gente e está aberto aqui para você fazer as suas perguntas para nós sobre a fundação, sobre o nosso trabalho. Legal? Vou chamar aqui agora o nosso entrevistado. Aguardando. Oi, Vlad. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tá tudo bem aqui o Jóia. áudio para você? Pra mim tá ótimo. E aí pra você? Legal. Tá bom. Tá legal o áudio. Vlad, a primeira pergunta que eu queria te fazer. Há quanto tempo você é gestor aqui na fundação? Este mês está completando 14 anos. 14 anos. Se você puder dar mais uma aumentadinha no microfone. Será que... Melhorou? Melhorou. Então Legal. tá bom. 14 anos? 14 anos. E qual era a empresa que você trabalhava antes? Na verdade, eu trabalhei em algumas distribuidoras de discos, né? Depois trabalhei em algumas gravadoras, sempre na área de música, né?
na área administrativa, mas nessa área de música. Na área de música, legal. E desse Não seu trabalho cantava. que... Oi? Eu não cantava. Não cantava, que pena. Já ia pedir uma Não, palhinha pra gente já. não, não. Antes que você se atreva. E desse trabalho que você tinha anterior, para depois o trabalho que você tem na fundação, qual foi o impacto e a mudança que você sentiu ali logo nos primeiros meses? No início, eu vinha do mercado corporativo, né? É. E quando eu cheguei, eu achei que seria algo totalmente diferente, por estar ligado à igreja, área social, tal, né? E demorou uns tempinho para me perceber que não, que apesar de eu estar ligado à igreja, ligado à área social, nós tínhamos inúmeros compromissos até maiores do que eu tinha no mercado circular, né? Então eu vi que eu tinha que me adaptar ao terceiro setor, mas não podendo deixar de abrir mão das questões mesmo burocráticas, de responsabilidade, de organização, toda essa coisa. Então foi um impacto, foi meio difícil se adaptar, porque se eu fosse levar na linha rígida do grupo vamos dizer assim, do mercado regular, e iria dar um contraponto com o terceiro setor, né? Então eu tive que me Sim. adaptar um pouquinho. Uhum. E o legal é que você traz a experiência também desse outro tipo de mercado, né? Sim, sim. Acho que é fundamental. E você, enquanto gestor da fundação há tantos anos que você colocou aí, 14 anos, como você se vê inserido na nossa história, na narrativa da nossa história e nesse processo de crescimento ao longo dos 24 anos da fundação? Inicialmente, o entendimento que o que nós estamos vivendo hoje é fruto de uma semeadura que foi iniciada há 24 anos, né? A gente jamais pode esquecer disso, que houve o primeiro passo, que houve as pessoas que sonharam, que iniciaram, né? E sem isso a gente não estaria aqui hoje. Uhum. Então, para nós é fundamental ter essa convicção que nós só estamos aqui porque houve uma semeadura e uma semeadura sólida, né? Houve propósito, houve sonhos, houve uma visão. Uhum. Então, para nós é fundamental isso, a gente não pode esquecer isso nunca, né? E agora, para futuro, né? A gente tem que pensar em umas outras novas diretrizes em cima disso, né? Por exemplo, hoje na fundação, quando nós iniciamos lá atrás, nós éramos poucos programas, tínhamos, em vista do que é hoje, né? Nós Uhum. tínhamos em média aí, acho que umas 6 unidades, em torno de uns 100 e poucos funcionários, né? Hoje não, hoje nós já estamos com 29 programas, um exército aí de mais de 500 funcionários e tal, né? Mas tudo isso vem do que foi plantado lá atrás, né? Então a nossa responsabilidade hoje é semear para o futuro da fundação. Legal, legal. 2020 é o ano de renovação da nossa diretoria, né? A gente faz isso de 4 em 4 anos e você, por conta do seu mérito, fruto do seu excelente trabalho, tornou-se o nosso presidente. E agora, como você acha que essa essa nova área de atuação ajudará ainda mais o seu trabalho e os programas da Fundação Comunidade da Graça? Na verdade, é um desafio, né? Para nós, a gente já vinha tocando uma série de projetos Uhum. e o que nós temos como desafio, não só eu, mas como todo o grupo gestor, né, é fazer o que foi feito conosco, né? Houve uma semeadura, as pessoas, o Carlos Bezerra Júnior e a Patrícia Bezerra, eles trabalharam com a gente, com a equipe gestora, eles formaram a gente, né? Lapidaram, cada um já vinha das suas experiências, mas foi trabalhado. E acho que Uhum. cabe a nós também trabalhar uma nova equipe, Uhum. para que daqui a, né, eu vejo assim, o sucesso da fundação é fruto do trabalho que eles fizeram lá atrás, né? E o sucesso da nossa gestão, eu creio que a gente vai ver sendo o futuro da fundação, Uhum. onde novas pessoas tocarão isso com uma excelência maior do que a gente tem feito hoje. Que legal, é uma corrente, né? Começa por um grupo, depois parte para outro grupo, que agora é vocês do grupo gestor. E é legal ter essa visão, Sim. sabendo que num futuro já está preparando para que outras pessoas continuem, né? Como eu brinco com as meninas, a gente já tá ficando tiozinhos, né? Então tem que colocar a gente jovem lá.
prepará-los para o futuro, né? Legal. A Flávia colocou aqui nos comentários: semear, semear, semear. Eu tô vendo aqui nos comentários um monte de funcionário. Eu não sei se é puxa-saco, se é porque gosta, mas estão aí, chefe, não sei o quê, pô no coração tal. São as figuras. Legal, legal. O pessoal É tá que com a eles são mais gente aí. amigos meus do que relacionamento vai mais de amizade do que de profissional, então eles são Sim. provocados. É, a gente que está aqui no dia a dia, né? É muito mais amizade do que essa questão profissional, né? Daquela coisa assim, muito mais amizade. É realmente como o Júnior disse na live anterior, de que aqui é um processo de aprendizado, mas também é uma família, né? E não só dos Sim. funcionários, mas dos voluntários, mantenedores, apoiadores. Enfim, é um grande time aí em prol da transformação para que outras pessoas possam ser assistidas. Legal. E falando um pouco agora de pandemia, né, dessa situação triste que a gente está vivendo. Se você pudesse destacar quais são as principais atividades da Fundação durante essa pandemia e qual você acha que é a importância delas para que elas aconteçam durante essa situação? Quais são as principais atividades e a importância delas? Eu acho que eu via alguns pontos que a gente deveria destacar, né? Que eu Uhum. tenho visto a atuação da fundação, né? A primeira delas foi a questão da preocupação com a nossa equipe, né? Tenho visto, principalmente o grupo gestor, mais da área técnica, né? Preocupado com a questão dos funcionários, a questão do emocional, a questão se não estão passando por nenhuma dificuldade. Então, porque assim, a gente tem uma tendência também de querer salvar o mundo, esquecer os de casa, né? E uma das orientações que a gente recebeu da nossa diretoria é: vamos cuidar dos de casa também, não podemos esquecê-los, né? Então, eu tenho visto o trabalho da Kátia na questão psicológica, dando apoio, em alguns casos tendo que fazer até uma indicação ou feito a própria terapia com as pessoas, a gente verificando a questão das necessidades materiais, dentro das possibilidades que a gente tem também está suprindo, né? Então, isso foi um dos principais pontos que a gente viu, questão da atuação como um corpo nessa questão da pandemia. Uhum. Uma outra questão é a questão da ajuda emergencial, né? A gente recebemos uma estratégia mesmo, agora de criar um grupo, não só a fundação, mas um grupo solidário, né? Na cidade de São Paulo, se tornamos um ponto de referência e de distribuição. Então, buscamos novos parceiros, onde a gente pode ajudar as pessoas na questão da alimentação, com kits de higiene, famílias de alta vulnerabilidade, né? Então, a gente tem realmente visto a mão de Deus mesmo mover, né? Abrir os caminhos aí para a gente estar se colocando nesse momento aí, né? E que também nós criamos agora essa questão da rede solidária, né? Onde nós estamos encabeçando um grupo aí, com mais de 100 organizações entre igrejas e associações sociais, né, da cidade de São Paulo. A gente conseguiu mapear quase a cidade todinha, podendo Legal. atender a milhares de pessoas, né, durante essa pandemia. Então foi uma oportunidade mesmo de a gente se posicionar na cidade. Demais. Passou batido aqui nos comentários, eu não vi quem foi que perguntou. Mas uma pessoa fez uma pergunta aqui para você. Você pensa futuramente voltar para o mundo corporativo? E se sim ou não, por quê? Eu não me vejo mais no mundo corporativo, né? Eu acho que a gente tem uma brincadeira interna que a gente fala que depois que a gente é picado pelo bichinho do social, é difícil voltar para fora dele, né? Então eu não me vejo no mercado corporativo, né? O que eu me vejo hoje é dentro do mercado vamos dizer, do mercado do terceiro setor, vamos dizer assim, Uhum. a gente poder fazer algo grande dentro do terceiro setor, né? Que é uma área, eu acho que essencial para a cidade ou para o país. É uma área onde as pessoas precisam muito de ajuda. A gente tem se mobilizado, se fortalecido, um desafio que nós temos tido do grupo gestor, e a gente tem trazido isso para a nossa equipe, é de nós fazermos algo de transformar a cidade de São Paulo, né? Mas o transformar a cidade de São Paulo, não necessariamente somos nós que iremos à frente. Não somos nós que iremos fazer isso, mas
Se nós fortalecermos um grupo, né, e esse grupo do terceiro setor, a gente tem visto muita gente boa, muita gente com bons projetos, boa intenção, mas que falta ainda uma área um pouco mais técnica, vamos dizer, uma área de gestão, de governança, uma área corporativa, vamos dizer assim, de profissionalismo, né? E a gente nós nos preparamos nos últimos 3 ou 4 anos aí, a equipe gestora, e a gente foi agraciado por diversas ajudas, cursos que nós fizemos, e a gente quer passar isso para as pessoas, para que essas pessoas se fortaleçam e através desse grupo todo a gente possa criar um movimento na cidade, né? Então, eu me vejo nessa área, né? Sempre voltado no terceiro setor, fortalecimento. Acho que dá para se manter aí muita coisa para ser feita durante esses próximos anos. Muito caminho para trilhar, né? A gente olha para nossa história, viu que a gente já fez muita coisa, mas que ainda tem muita coisa para fazer, né? E você falou aí de parceiros, acabei de ver um oizinho que a nossa parceira Naira, da Naira Lu, deu um oizinho aí para nós. Nossa apoiadora, Naira, mantenedora, a empresa dela é parceira nossa também. Com certeza. O pessoal tá com a gente. Grande parceira nossa. Eu vou continuar nas perguntas, mas como hoje é um espaço mais que a Fundação está aberta também para dialogar com quem está nos comentários, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre a Fundação, sobre, enfim, sobre o Vlad, nosso presidente, mas ficam à vontade aí para fazer perguntas. A gente vai, na medida do possível, dialogando com vocês. Vlad, falamos um pouco sobre o nosso passado, um pouco sobre o nosso presente, e se você pudesse dar uma pitadinha assim do futuro da Fundação. O que o grupo gestor, você junto com o grupo gestor, tem pensado para os próximos passos da Fundação? O que tem estado na mente de vocês? Que a gente tem buscado são 2 coisas principais, né? A primeira é a formação e fortalecimento da nossa equipe interna, né? A gente sentiu que nos últimos anos nós deixamos até de aceitar novos projetos por não ter equipe preparada. Então, assim, o que nós mais ansiamos, e a equipe, principalmente ligada a RH, tem trabalhado muito, a equipe técnica, tanto do social como educação, é formar novos gestores, formar pessoas para que a gente possa assumir mais desafios, né? Então, isso é um principal. E o outro é a questão de capacitar, né? Capacitar tanto os nossos usuários, né? Como capacitar os gestores, como eu falei anteriormente, né? Isso, para nós, eu acho que é um foco principal da Fundação, né? E manter todos os projetos que a gente tem tido até hoje, Deus tem nos confiado, e manter a qualidade, manter o padrão que a gente vem buscando, né? É isso. Legal. E, né, você já está 14 anos conosco, imagino que você se deparou com diversas pessoas, com diversas histórias. Se você pudesse, dentre tantas essas histórias, destacar uma que foi impactante na sua vida, assim, que realmente impactou você. Pode ser de um funcionário, um voluntário, um assistido, uma história que realmente te impactou aí ao longo desses anos. Eu queria falar de funcionários, porque são os que estão, acho que é o que move a Fundação hoje, é o corpo que ela tem, né? É o grupo de funcionários, né? Nós tivemos inúmeras histórias, né? Nós tivemos as histórias das funcionárias das creches do Itaim, quando nós pegamos as primeiras creches, onde elas trabalhavam para uma organização que não pagava a elas há alguns meses. E elas não abandonaram o posto, mesmo sem receber salário. Elas começaram a trazer mantimentos da casa delas para dar alimento às crianças, mas não abandonaram. E quando nós assumimos, a gente honrou, seguramos, mantivemos a maioria da equipe com a gente, né? E a maioria, uma boa parte, está com a gente até hoje, né? Isso foi uma coisa que marcou para nós, né? As pessoas saberem que o papel dela vai muito além de a troca de um salário, né? Eu trabalho, você me paga, e não, elas sabiam que elas tinham uma responsabilidade com as crianças, né? Teve um outro caso que marcou para a gente, foi o seu Antônio. O seu Antônio, nós, quando fomos a restaurar o prédio de onde funciona a Sei Manchester, o proprietário falou, olha, tem um senhor que ele está aqui, que ele era funcionário de um antigo inquilino meu, que abandonou tudo, né? Mas ele ficou,
porque ele não queria que invadissem o prédio. Então, quando eu descobri, o proprietário falou, ele já estava aqui há alguns meses, ele dorme no forro da creche. Meu Deus! Para que ninguém invadisse, né? E aí nós contratamos ele, e ele está com a gente. Hoje ele aposentou, né? Porque um problema de saúde, mas ele continua com a gente, parceiro nosso, amigão, né? Mas assim, é um cara que marcou, né? Também a gente fala, pô, ele foi além do que ele foi contratado. Tem um outro caso que marcou para mim bastante, esse eu tive muito próximo, foi o Eduardo Baldin, amigão nosso. Eduardo é um homem super preparado, super capacitado, trabalhou muitos anos numa empresa grande, de grande porte. Ele teve um problema de saúde e foi afastado e ficou algum tempo afastado, né? E foi desligado da empresa. E aí depois, um dia a esposa dele me procurou, perguntou se a gente poderia recebê-lo como voluntário. Mas explicou o problema dele, que ele não tinha condição de ficar e tal. E ele veio para trabalhar como voluntário. Ele tem, eu posso falar que ele é aberto isso, né? Ele tem questão de ser bipolar, né? Mas tratamento, direitinho, certinho. E ele começou a fazer serviços voluntários para a gente. No início ele vinha vinha um dia, não vinha uma semana, sumia tal. Depois ele começou a vir com frequência tal. E ele começou a trazer o conhecimento dele, que ele tinha, a bagagem, para dentro da fundação. E passado um tempo, ele começou a vir mais e tal, a gente desafiou dele estar trabalhando com a gente. Já acho que me parece que faz uns 3 ou 4 anos que ele está no nosso quadro, ou até mais. É extremamente produtivo, é extremamente competente. Essa fase de reestruturação da fundação foi fundamental na questão de processos e organização. E hoje ele trabalha com a gente, o nosso querido Du, né? Tanto nos colabora com a gente, né? E uma que eu queria destacar é a Hilda. A Hilda, ela está com a gente desde o início, praticamente, da fundação. E esse é um caráter que me chama muita atenção, é a questão de como ela é comprometida com tudo, como ela é uma pessoa lutadora e como ela é fiel à fundação. E ela entende as necessidades que a fundação tem. Ela abraça a causa, né? Contando um pouquinho a história dela, pedi autorização para ela hoje para falar sobre, né? Ela é mãe de 4 filhas, né? Logo que ela entrou na fundação, houve uma separação. O marido se separou, abandonou a casa. Eles tinham comprado um terreno, ela quase perdeu o terreno porque ele deixou uma dívida do terreno para ela. E ela começou a lutar para isso. Imagine, uma mulher sozinha, 4 filhas, com dívida. Ela tinha uma questão de alfabetização também, que ela tinha uma dificuldade. E ela começou a correr e a lutar por isso. Pedia muita ajuda para as pessoas da fundação, no sentido da questão da alfabetização e tal. Passado o tempo, ela conseguiu criar as filhas, transformou em 4 mulheres super responsáveis, todas casadas, muito bem casadas. Pagou as dívidas dela, questão do terreno, construiu. Hoje ela tem a casinha dela, tem uma casinha que ela construiu, alugada, que ela aluga para ajudar a renda. Ela fazia faxina durante o final de semana, todas essas coisas, né? Mas o que mais me chama a atenção dela, além de tudo isso que ela fez, foi que, por exemplo, ela é uma pessoa simples, mas é uma das principais mantenedoras da fundação. É super fiel. As meninas do financeiro ficam até bravas às vezes com ela, porque ela não recebe o boleto, mas ela já quer pagar. Ela vem com o dinheiro, não, mas eu quero pagar. Falo, não, mas você não recebe o boleto. Não, mas eu já quero pagar. Não sei o que. Às vezes ela está de férias, ela quer pagar de férias, tá? Ela quer fazer a contribuição dela. E houve um fato que chamou muita atenção nossa, foi marcante. Há uns 10 anos atrás, um pouco mais, logo nas primeiras edições do Papai do Céu, nós estávamos numa grande dificuldade para fazer a arrecadação para fazer um lanche para as crianças. E eu lembro que a assistente social me chamou na época e falou, eu recebi uma
uma doação, né? E a pessoa pediu para entregar porque ela quer contribuir para o lanche das crianças. Eu falei, tá, mas cadê o recibo, né? Não, a pessoa não quer, ela falou que quer ser anônima. Eu falei, não, mas não pode, precisa fazer um recibo para dar entrada no valor. Ela falou, olha, eu vou te falar quem foi. Foi a Hilda. Eu falei, a Hilda? Eu falei, foi a Hilda. Ela falou que ela é muito grata por tudo que a fundação fez por ela, pela família dela. E ela quer participar financeiramente desse projeto. E eu peguei e falei, poxa, mas isso daqui, como financeiro, né, administrador, já faz conta logo. Eu falei, isso daqui dá quase 20% do salário dela. Não é justo isso, né? Ela falou assim, olha, ela falou que ela vai ficar brava se você questionar, né? Aí eu fui conversar com ela e falou, não, para mim, o mais importante é poder contribuir. E aí a gente vê o coração dela. Questão de participar, se sente participante do projeto, né? E a gente tem como lema na fundação que todos nós, dependente da função, ele tem importância dentro do processo, né? A tia Hilda, a gente fala, ela é uma das principais funções que nós temos, porque ela cuida da organização da fundação, na questão de limpeza, na questão de... A gente é bagunceiro lá, a gente recebe doação, né? E ela está sempre arrumando. Ela faz aquele café maravilhoso para todo mundo. Eu brinco que eu passei uma época que eu tive uma pneumonia e não sei quem falou isso para ela. Conclusão, tive que tomar gemada durante 2 meses. Todo dia ela tome sua gemada, porque você precisa estar forte. E ela se sente assim, a irmã mais velha nossa, ela não é a mãe, ela é nossa irmã mais velha. Ali ela que cuida de cada um, e eu já vi ela cuidando de muitos ali, né? Se ela vê alguém com problema, ela quer cuidar, ela quer ajudar, ela quer fazer. Porque ela fala assim, para mim é importante que vocês estejam bem. Eu sei das dificuldades, das lutas que a gente tem aqui dentro. Então, para mim, eu quero ver vocês fortes. Então, para mim, assim, é uma pessoa que marcou dentro da fundação, porque ela mostra o sentido de participação. Eu sou participante disso. Eu não estou aqui por causa de um salário. Eu não estou aqui por causa de um emprego. Não, eu estou aqui porque eu faço parte disso, né? E nem que eu tenha que abrir mão do que eu recebo para ajudar. Então, para mim, ela me ensinou muito isso, né? E na época, eu até falei com a minha esposa, na época, confessei por pecado para o pastor. Falei, pastor, tomei uma lição de moral, né? Estou aqui correndo para cobrir o lanche e eu não pensei em fazer uma doação minha. E a tia Hilda me ensinou isso. Que primeiro por nós, né? O pastor falou, e ela nos ensinou todo mundo. E aí o pastor ajudou todo mundo, sabe? Ela nos ensinou. E ela tem feito isso, né? Demais. Como todos os outros. A gente tem muitas pessoas que poderia falar e a gente ficaria a noite toda aqui falando de exemplos, né? Pois eu quis ressaltar esses casos aí, porque eu acho que esses casos mostram o que é o sentido de estar ali, né? Não é só uma questão de dar remuneração, né? Porque eu vejo que todos que estão ali, ou a grande maioria, em qualquer outro lugar, talvez financeiramente poderia ser até melhor recompensado. Mas, quando ele olha a causa, ele olha o porquê de estar ali, e a gente vê que, por exemplo, uma ajuda, uma família pegando uma cesta básica ali, aquilo ali, como diz, não tem preço, né? Nossa, demais. Nossa, muito boas essas histórias. O pastor Tadeu fez uma pergunta aqui. Eu acho que não vou achar, tá bem para trás. Mas ele perguntou qual é a principal... não o problema, não lembro muito bem a pergunta, mas qual a principal situação assim que a fundação busca resolver ultimamente? Qual o principal foco que está sendo a fundação em questão de ação, de serviço ultimamente? Hoje, por causa da pandemia, é suprir as necessidades emergenciais, né? A gente até separou, nós temos o programa Primícias, onde a gente mensalmente doa cestas básicas. São pessoas que vivem na condição de dependência disso, né? Então é feita uma análise socioeconômica, passa pela assistência social, ela faz triagem, tudo isso. Esse é um público que a gente já atende por muitos anos.
Mas hoje a gente tem uma outra demanda, que são pessoas que estão passando por dificuldades. Pessoas que eram autônomas, pessoas que perderam emprego, o desemprego está muito grande, muitas dessas pessoas que nos ajudavam até 6 meses atrás, hoje estão precisando de um auxílio emergencial, né? Então, nós temos focado muito nessa questão da urgência para passar esse momento, né? E os outros programas, que são os Primícias, todas as outras coisas, elas estão acontecendo como já vinha acontecendo sempre, né? Uhum. Então, isso é o principal problema nosso hoje, se puder dizer problema, é a questão na arrecadação mesmo de alimentos ou recursos para que a gente possa estar contribuindo com outras pessoas. E para ajudar nisso, a gente até abriu o delivery do Amor ao Próximo, né? Que acontece às quartas para as Sim, pessoas tem virem sido uma trazer bênção, doações. tem sido Legal. uma bênção. Fazer algumas perguntas rápidas agora para você. Dentre todos os programas e serviços da Fundação, qual é o seu favorito e por quê? Favorito é complicado, já te falei. Você vê que essa conversinha comigo esses dias, eu falei, você vai me complicar. Mas, Aí os gerentes dos programas estão tudo vendo aqui e falou, fala o meu, fala o meu. ainda mais que nós temos a maioria mulheres, né? Mas eu vou destacar, para mim, são o programa de qualificação. Para mim, eu acho que isso me encanta, né? Porque eu creio que as pessoas precisam de uma oportunidade, da mesma forma que eu tive e tantas outras pessoas tiveram, né? Elas precisam de uma oportunidade. E eu vejo que os programas de qualificação da Fundação têm dado essas oportunidades. A gente tem visto vidas transformadas através dele, né? Então, isso, para mim, é um programa que me encanta, né? Que me chama a atenção. E um outro é um programa que foi criado para atender uma necessidade de legislação, mas que a gente resolveu transformar isso numa ação, que é a questão da inclusão, né? Hoje a fundação, ela, por questão de lei, ela teria que ter 12 ou 13 funcionários de PCDs, né, que a gente fala, mas nós resolvemos na época, quando foi fazer, era contratar pessoas e incluí-las realmente, né? E isso, para nós, tem sido um resultado fantástico, né? Nós temos hoje no quadro mais ou menos uns 14 ou 15, até acima da necessidade, mas são pessoas altamente produtivas. São pessoas que foram realmente incluídas, são pessoas que foram aceitas pelas equipes, né? São pessoas que estão do nosso lado produzindo, pessoas que precisavam de uma chance, né? Nós temos um caso onde um funcionário veio e ele falou assim, a única coisa que eu quero é trabalhar. Eu venho de uma empresa grande, onde eles me contrataram para cumprir a cota e mandaram eu sentar numa cadeira e ficar lá. Que ali eu já estava contribuindo. Mas eu não quero, eu quero ser produtivo. E hoje ele é altamente produtivo. Ele é altamente envolvido nas ações. Você olha esse rapaz e quando ele entrou para o que ele é hoje, você não reconhece mais, né? Nós temos pessoas que vieram de outras organizações também, que contribuem muito, porque potencial existe, só não era explorado, né? Não era E a explorado. gente deu a oportunidade, nós demos a oportunidade deles se mostrarem, deles serem tratados. Houve um trabalho grande antes de preparar a nossa equipe para recebê-los. Sim, a Kátia, né, fez esse trabalho. A Kátia fez esse trabalho maravilhoso de trabalhar com a equipe, para que quando eles chegassem, a equipe soubesse. Não tratar, ele é um deficiente, não. Ele é uma pessoa que tem um problema, sim, mas que ele vai produzir. E ele produz, né? Então, nós temos professoras, nós temos na administração, a gente tem uma brincadeira interna que no financeiro. No financeiro tem 2 grupos, né? Um grupo que toma remédio e um grupo que ainda não toma remédio, que louco todos são. Isso daí. E realmente a gente fala assim, aqui é só o que difere é isso. Uns já estão tomando remédio, os outros ainda não têm a consciência que precisa, né? Mas assim, a nossa equipe é muito boa nisso. Isso é um programa, se tornou um programa para nós, né? E ao ponto de a Kátia foi convidada por algumas escolas, alguns lugares, para poder
dar palestras de orientação do que é incluir a pessoa. Né? Legal. Isso para nós tem sido, isso me chama a atenção. Enquanto você respondia essa pergunta, praticamente todos os gerentes colocaram o nome das unidades dele. Aí. SASP, Abrigo, SEI. Legal. E o que é o trabalho voluntário para você e qual a importância dele? Para mim, eu acho que ele é essencial em qualquer lugar do terceiro setor. Né? Acho que uma organização social que não tem voluntários, ela não existe. Né? Dentro da fundação, eu creio que a gente só consegue realizar o que a gente realiza muito pela mão de obra voluntária. Uhum. Muito. Para você ter uma noção, nós tivemos no ano passado mais de 130 mil horas de trabalho voluntário dentro da fundação. Nossa, baita do número. Nós colocamos isso, se você olhar no nosso balanço que é publicado, você vai ver isso em valores. Isso gerou uma economia financeira para a fundação de mais de R$1 milhão. Quer dizer, se nós tivéssemos que contratar essa mão de obra, nós não conseguiríamos. Né? Isso sem contar o que eles trazem, que é o essencial para nós. Né? É o amor, eles estão ali porque eles amam estar ali. Muitos trazem o conhecimento deles, né? Eles trazem a bagagem que eles têm profissional e trazem para nós e nos orientam, nos ajudam. Né? Nós criamos as normas e procedimentos nossos, que é um negócio caríssimo para uma empresa construir. Eu acho que, segundo informações que a gente teve, nós somos uma das poucas organizações sociais que tem isso. Ah, é? Legal. E isso foi construído por voluntários. Né? Os voluntários vieram, eles começaram, eles vieram porque eles vinham de mercado corporativo, de governança e tal. Eles trouxeram isso e montaram, eles entrevistaram, ajudaram a gente, né? E hoje a gente tem todos os nossos processos escritos, detalhados. Então, é uma coisa que só empresas de grande porte têm. E quem trouxe isso para nós foram os voluntários. Né? O dia que eu apresentei isso para o pastor Carlos Alberto, o pastor Ronaldo, o pastor Carlos Alberto falou assim, como que vocês fizeram isso? Como que vocês construíram isso? Aonde vocês arrumaram dinheiro para isso? Eu falei, pastor, foi voluntário que construiu isso para nós, né? Ele sabe, ele conhece tudo. Ele falou, gente, isso é muito caro, né? Como que... Então, voluntários vieram e fizeram isso para nós com todo amor, né? Então, para nós, o voluntariado é fundamental. Acho que não dá para ficar sem. Legal. Demais. E olhando para nossa história, teve até uma pessoa que fez essa pergunta agora que eu vou fazer. Olhando para nossa história agora, como você imagina a fundação daqui a 10 anos? Olha, na minha visão, sou bem limitado. Deus tem... Eu estava falando com a Patrícia Bezerra ontem à noite, né? E a gente estava trocando uma coisa sobre tudo que tem acontecido esses dias, né? Eu falei para ela assim, Deus tem nos surpreendido, né? Aí eu coloquei para ela, falei assim, engraçado, como que a gente ainda se surpreende com o poder de Deus, né? Porque a gente crê num Deus que faz tudo por nós, que está à frente, que essa causa não é nossa, essa causa é de Deus, né? E Deus, ele está sempre à frente. E eu acho que ligando a isso, olhando na minha limitação, né? Eu vejo a fundação daqui até menos tempo que isso como uma referência. Ela já é uma referência hoje, mas eu creio que ela vai se tornar uma referência muito grande na cidade de São Paulo. Uma referência na questão de transparência, que é o que a gente vem lutando há muito tempo, que é o terceiro setor transparente, né? Um terceiro setor onde o dinheiro, os recursos que são investidos, eles têm uma causa justa para ser feita, não é colocado de qualquer forma, né? E eu vejo a fundação indo para esse caminho, né? Como uma referência. Quando eu falo que Deus nos surpreende, né? Quando houve esse movimento que nós estamos vendo hoje, a fundação já foi colocada, destacada, para liderar um grupo, né? Nós montamos um grupo de solidariedade com
inúmeros parceiros aí, onde a gente está hoje liderando praticamente 100 organizações à frente, né? 100 organizações entre igrejas, organizações sociais, onde a gente pôde coordenar a questão de distribuição de alimentos, kits, né? Então a gente tem visto parceiros, empresas grandes chegando, nos abençoando, né? Então eu vejo a fundação caminhando para esse sentido. Por isso que é a preocupação que eu falei para você lá no início, de formar novas pessoas. Eu acho que Deus só vai enviar para nós desafios grandes se nós estivermos preparados para executar. Então, acho que nós do Grupo Gestor temos nos preocupado com isso. Nós temos que qualificar a nossa equipe. Nós temos que ter uma equipe melhor que nós. Né? A gente não tem problema nenhum de ninguém ser melhor do que nós. Nós queremos que as pessoas façam melhor do que nós. Porque a gente só acredita que a gente vai atingir um lugar de destaque nesse sentido. Agora, em termos de projetos, uma coisa que eu até compartilhei com você há um tempo atrás, a gente tem trocado muitas coisas, né? No sentido de que alguns desafios da Fundação, eu gostaria de não ver a Fundação sendo destacada. Por exemplo, nós temos o abrigo que cuida da questão de mulheres vítimas de violências. Eu gostaria de, daqui a alguns anos, nós não tivéssemos necessidade de ter esse abrigo. Desse programa. Eu gostaria que daqui a muito pouco tempo isso daqui não fosse mais uma situação, uma realidade, que não tivesse mais a violência, né? Como, por exemplo, isso eu me voltei há um tempo atrás na história da Fundação. No início da Fundação, os organizadores iniciais, a equipe, que eram 5 pessoas, eles criaram 2 desafios. Um desafio era o saúde da mulher, porque as mulheres não tinham palestras, elas não tinham conhecimento da questão do câncer. Elas não tinham acesso ao Papa Nicolau. E essa equipe se mobilizou, criou um programa, e esse programa atendeu milhares de mulheres. Demais, né? E passado o tempo, esse programa teve que ser extinto. Por quê? Porque ele se tornou um problema resolvido. A saúde pública veio e resolveu esse problema, através do movimento que começou. Um outro que a gente pode destacar é a questão da gestante. Mãe Paulistana, o piloto dele foi na Fundação. Sim. Né? E quando o Júnior foi para a vida pública, que ele criou o programa, o projeto, ele quase que extinguiu o nosso projeto, né? Porque as mulheres começaram a ser assistidas. Então, acho que o papel da organização social é não sonhar em ser a maior em determinados níveis. Se a gente luta por uma causa, a gente tem que sonhar que essa causa seja extinta. Ela não seja mais, né? Então, assim, eu sonho que a Fundação se torne uma referência. Legal. Mas os programas, eu espero que a gente tenha novos programas, né? Que os que a gente tem hoje, eles venham a ser encerrados. Busque resolver novos problemas, né? Os que novos problemas vão surgir, né? Mas eu acho que a questão da fome, que a gente conseguisse arrumar uma alternativa para diminuir essa questão, que a gente pudesse pegar as pessoas que têm a dependência da cesta básica, que a gente pudesse capacitá-las e elas gerassem recursos e não precisassem ficar pedindo cesta básica em lugar nenhum. Quer dizer, eu acho que meu sonho é que a gente consiga resolver essa parte. Legal. Alguns funcionários estão vendo a gente aqui, mas não são todos. Se você estivesse agora na frente dos mais de 500 funcionários e 200 voluntários, o que você falaria para eles? Primeiro, muito obrigado. Eu acho que eu agradeceria a eles e uma boa parte deles, ou quase todos, eu agradeceria a família deles. Porque uma coisa que nós temos visto dentro do nosso grupo gestor, que a gente sofre isso, né? Sim. É que a nossa ação, ela envolve, além da nossa dedicação, a renúncia da nossa família, muitas vezes. Né? E eu queria agradecer aos nossos funcionários e aos nossos familiares, né? Porque eles abrem mão muitas vezes, porque a gente tem urgências, tem emergências, a gente tem que correr por isso, né?
Então, eu queria agradecer a todos eles, primeiramente. E segundo, falar da alegria de fazer parte dessa equipe, né? A nossa equipe ela é formada por grandes guerreiras, a maioria delas. Nós somos a minoria. Nós homens somos minorias, é. Nós somos a minoria, nós somos valentes, porque a gente escuta bastante, né? Mas graças a Deus por elas, né? Mas eu me sinto muito feliz de fazer parte desse time, né? Eu acho que o que nós temos ali é um time ou uma família, né? Eu acho que é quase uma família, sabe? Quando um sofre, todos nós estamos sofrendo juntos, né? Gente, então eu queria agradecer também e falar da alegria, porque eu acho que estar nesse time justifica de não querer voltar para o mercado corporativo, como foi feita a pergunta lá, né? Como foi feita a Eu pergunta? acho que, como foi feita a pergunta, porque a gente aprende isso, né? A gente convive mais quase que dentro do nosso grupo, Sim. né, do que nas nossas casas. Mas para mim é uma alegria fazer parte desse time, das meninas, apesar da humilhação, porque eu sou o menorzinho de todos, né? Mas tudo bem, isso daí faz parte, como uma família, a gente sofre junto, né? Mas para nós, para mim é uma alegria, né? Estar com eles, estar com cada um deles. Quando a gente vê, a gente chega nas unidades, a gente vê o comprometimento que elas têm com os usuários, comprometimento com a fundação, né? Isso daqui me alegra muito de fazer parte desse time. Legal. E em nome da Fundação Comunidade da Graça e dos funcionários, também ficamos muito felizes em fazer parte, em que você faça parte da nossa história e agora também como nosso presidente. Uma imensa alegria ter você conosco fazendo parte dessa história. E nós aqui da sede, privilegiados de ter você no dia a dia, né? Mais ainda no dia a dia. Legal. Vlad, faltam 13 minutos para acabar a nossa live. Eu queria dedicar um pouco esse finalzinho de tempo para fazer uma pergunta para você e a gente faz um bate-papo aqui. Como que as pessoas podem apoiar a nossa causa? Quais são as formas que essas pessoas podem nos apoiar? Como voluntário, isso para nós é fundamental, né? Às vezes as pessoas pensam que ajudar a fundação é só financeiramente. Também é. Sim. Mas o serviço voluntário, para nós, ele é de uma riqueza tremenda. Então, traz os seus talentos para junto. Vamos servir ao reino de Deus. Vamos servir as pessoas que precisam com os nossos talentos. Deus nos deu esses talentos. Eu acho que todos nós podemos dispor deles, né? E como você disse, como você disse um pouco atrás, o voluntariado, querendo ou não, ele também doa dinheiro, porque ele está doando o trabalho dele ali, né? Ele doa recursos. Isso, assim, para nós é muito bom a questão do voluntário, né? Ser um mantenedor, se você puder ajudar financeiramente, para nós é muito bom, né? Porque a gente conta com esses recursos, a gente tem inúmeros, para vocês terem uma noção como que a gente trabalha. Agora este ano, nós abrimos 5 novos programas, né? E nós não abrimos mais porque nós ficamos preocupados com a questão financeira mesmo, né? Nós assumimos 3 novas creches, quando nos ofereceram 12. Né? Nós poderíamos ter aceitado as 12, mas a gente sabia que por falta poderíamos comprometer a questão financeira, né? Então, a gente foi cauteloso. Desafios nós temos muitos, a gente só precisa de recursos, né? Uma forma que a gente tem, que a pessoa pode ajudar muito, significativamente, financeiramente, para nós, sem ter que pôr a mão no bolso, é a nota fiscal paulista. Legal, explica pra gente um pouco. Isso para nós, hoje, eu costumo falar que às vezes a gente reclama muito da questão de eu pago tanto imposto e não vejo o retorno dele. A nota fiscal paulista nos dá a possibilidade de pegar parte do retorno do imposto que a gente paga, pegar parte desse imposto e investir em algo que a gente acredita. Né? E existem 2 formas. Uma forma vai ser, eu fiquei sabendo hoje, ela vai ser extinta agora no 31/12, que é a questão das urnas. Não vai existir mais essa questão de doar o cupom. A melhor forma que tem para nos ajudar é entrar no aplicativo da Nota Fiscal Paulista. Eu vou pedir para você postar para a gente novamente. Lá tem o passo a passo. Você cadastra a fundação.
Toda vez que você faz uma compra, coloca o seu CPF no cupom fiscal, a fundação recebe um retorno financeiro. E não recebe o retorno financeiro pelo valor do cupom fiscal. Você recebe o valor, eles fazem um cálculo em cima do que o comerciante paga e eles fazem. Para vocês terem uma noção, nós recebemos um cupom fiscal, uma doação de cupom fiscal através do aplicativo. O cupom era de R$ 73 e a fundação recebeu 274 de repasse do governo. Porque o que o comerciante pagou na época era muito superior e é rateado pelos cupons registrados. Então é uma forma das pessoas nos ajudarem sem ter que dispor do recurso dela e pegando parte do imposto que ela paga e ela pode direcionar. Então, assim, a nota fiscal paulista hoje seria uma forma super prática, fácil e se você não usar, se perde. Eu vi uma estatística que fala que do ICMS disponível para as entidades sociais através do programa, somente 12% é reaproveitado. Nossa! Os outros 88% se perde. Por quê? Porque as pessoas não estão direcionando as entidades. Então, se você quer ajudar a fundação, cupom fiscal. Baixa o aplicativo, cadastra seu CPF e você passa a ser um doador. E você coloca lá o CNPJ da fundação e coloca cadastro automático uma vez só. Aí você não precisa mais se preocupar com isso. Ele fica por um ano. Ele fica por um ano. Por um ano, legal. Aí fica por um ano, aí durante as suas compras, você faz a sua compra lá, passa no caixa, fala que você quer o CPF na nota, que ele já vai direto como doação para a fundação. Aí você não precisa mais nem se preocupar. É isso mesmo. Isso é uma forma. Nós temos temporariamente o delivery do amor, que a gente chama, né? Já vieram me perguntar por que não drive-thru e sim delivery, né? O drive-thru, você passa e pega as coisas, né? Então, você compra um lanche, você passa um drive-thru e retira. O delivery, você entrega. Por isso que nós colocamos o delivery do amor, onde as pessoas vêm fazer a entrega dos seus alimentos, né? Isso, para nós, tem ajudado muito. Por enquanto, nós estamos nas quartas-feiras por causa da pandemia, mas quando a igreja está aberta, as coisas estão funcionando normalmente, a gente tem outras formas, né? Mas tem sido muito importante para nós, né? Uma outra forma são as empresas serem nossas parceiras, né? A gente tem recebido de grandes empresas doações, onde a gente tem montado kits e distribuído. Então, assim, às vezes você não tem uma empresa, mas você trabalha numa empresa. Indique a fundação. Né? Eu acho que esse é um caminho para que a gente possa ter. Por exemplo, nós recebemos uma indicação há uns meses atrás de uma livraria, a editora Martins Fontes, né? Onde ela fez uma campanha no lançamento de alguns produtos, não foi isso? Você que cuidou mais. E isso daí nos trouxe parte do que vendia, eles nos davam como doação, né? Nos trouxe uma ajuda financeira. Eles ficaram algumas semanas em que a cada livro que eles vendiam, R$2 era para a fundação. E assim, eu não vou falar aqui de valores, mas o mais legal, que eu achei o mais interessante, foi que eu fui acompanhando ao longo da semana essas doações que eles davam para a gente, né? Conforme eles divulgavam o trabalho deles social, as vendas deles aumentavam. Isso que era legal. O legal é que, assim, além deles contribuírem para a fundação, pelo fato deles estarem ajudando uma entidade social, as pessoas falavam, ao invés de comprar um livro aqui, eu vou comprar aqui, porque aqui eu sei que parte é revertida para programas sociais. Então, isso que eu achei muito legal. Além da fundação, né, ter o apoio da doação, a empresa também teve o apoio na questão do aumento de vendas. Isso eu achei demais, demais, demais. Legal. Então, eu acho que essas são formas que tem de nos ajudar, né? Algumas pessoas colocaram aí nos comentários para a gente divulgar o material. Eu vou, assim que acabar esse vídeo, eu vou postar esse vídeo no feed e depois eu já posto esse material sobre a nota fiscal paulista. É um passo a passo simples. E se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato com o nosso WhatsApp. É 2672
1200. É um número comercial, né? Mas ele é o WhatsApp também. Adiciona lá, tira suas dúvidas. Se você, por exemplo, quiser fazer alguma doação de transferência bancária, algum valor, se pede lá ao nosso banco que a gente passa para você. Se você quiser ser voluntário, se você quiser saber mais sobre nota fiscal, enfim. Uma empresa querer ser nossa parceira, a Flávia colocou aí, ó, 2672 1200. E agora, nesses 4 minutos finais, Vladimir, estamos em quarentena e eu queria saber de você. Qual a primeira coisa que você quer fazer quando acabar essa quarentena? Olha, eu acho que um churrasco com os grandes amigos que eu tenho. Sabe? A gente Legal. tem conversado bastante, se fortalecido, né? Tenho grandes amigos que, inclusive, estão aí, que sabem fazer um churrasquinho gostoso. Tá? Acho que fazer isso, né? Estar com a família, estar com as pessoas que a gente ama, seria uma... E descansar um pouquinho. Sim, Porque sim. a gente estava falando esses dias, né? Quando terminar a quarentena, nós vamos ter que tirar umas férias, porque nós, na fundação, somente o pessoal da sede, que está mais no calor da coisa, né? A gente tem trabalhado quase que 7 dias por semana, né? Eu esteve agora, estava na igreja agora, o Antônio Luiz passou e falou assim, você está trabalhando de segurança na igreja? Porque eu venho aqui, você está na porta toda hora, porque a gente estava recebendo os doações lá. Falei, olha, aqui, estou quase fazendo uma dupla jornada aqui, né? Mas por quê? Porque a gente tem buscado muito mesmo, sabe? Cada um as necessidades estão aí gritantes, né? E a gente tem, graças a Deus, sido supridos mesmo, tipo, doações e doações significativas mesmo para a gente distribuir para o pessoal. Muitos têm nos ajudado lá na igreja a separar, encaminhar. E então, quando terminar, também vou querer tirar umas férias, né? Porque descansar. O César Stagno, nosso parceiraço aí, argentino, acabou de te convidar aqui falando que vai ter carne argentina para você quando acabar a quarentena. Não pode ser amanhã? Porque amanhã ele quer fazer reunião comigo. A picanha podia ser amanhã, então, César. Não, amanhã ele só quer conversar, mas tudo bem. Vlad, algum comentário final que você queira fazer? Faltam 2 minutos. Alguma coisa que eu não perguntei, que você queira colocar aí de Não, observação? não, para mim, assim, é mesmo falar da alegria de estar lá, de ver a fundação cada dia mais madura, né? Agradecer aos nossos pastores, né? Pastor Carlos Alberto, pastor Sueli, o Júnior, a Patrícia, agradecer o Ronaldo, que tem nos ajudado muito, Muito, inúmeros nossa, pastores, muito, pela ajuda, pela confiança que ele deposita em todos nós, né? Queria agradecê-los mesmo. Eu acho que nós só chegamos aqui, primeiro que Deus colocou esse sonho para eles e eles começaram, né? E por ele confiar em todos nós do grupo, o gestor, de cada funcionário, acho que isso eu poderia agradecer em nome de todos os funcionários a ele, né? Eu acho que muito obrigado por isso. E que venha o 25º aniversário ainda. 25º, e eu quero estar nele. Eu também. Vlad, acabando agora, eu queria agradecer a você, ao Grupo Gestor, pelo privilégio de estar nessas 4 lives. Para mim foi sensacional bater o papo com os entrevistados, com o pessoal nos comentários. Sou muito grato por isso. Queria agradecer a você, ao Grupo Gestor. E sou muito feliz de fazer parte desse time, tanto quanto outras pessoas aqui que estão super agradecidas em fazer parte desse time. Pessoal, as comemorações acabaram, mas o trabalho não. Então, nós contamos Amanhã um todo pouco... mundo lá, hein? 17 segundinhos. Então é isso. Vlad, muito obrigado por você ter esse tempo aqui conosco. Muito feliz de bater esse papo com você aí, contando um pouco da sua história e da fundação, viu? Obrigado a você, gente. Um abração para todos. Abraço. Tchau, pessoal.